Livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Capítulo 9. Conversa com o travesseiro. Marcos 11, 23. Tudo o que disser lhe será feito. Essas palavras poderosas foram extraídas de uma lição que Jesus, o grande professor, compartilhou com seus discípulos sobre o poder da palavra falada. É pertinente que o Deus que criou a terra pelo poder das suas palavras ensinasse, então, aos discípulos que tivessem cuidado com o que dissessem. Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No mesmo espírito, compartilho com você o extremo poder que opera quando você usa sua língua para o bem ou para o mal em sua casa e em seus relacionamentos. Os que dizem o que querem sem levar em conta as consequências são tristemente ingênuos. Muitos de nós fomos vítimas de palavras odiosas e irrefletidas que nos machucaram. A maioria de nós vive com as consequências das suas próprias palavras. Quer seja um, entre aspas, sim, dito precipitadamente, ou uma opinião dada depressa demais. Entramos nos relacionamentos com a boca aberta, mesmo que nossos olhos estejam fechados. Muitos disseram coisas que feriram o companheiro e mudaram o teor do seu relacionamento. Se a sua boca o colocou na relação perturbada em que se encontra, então, teoricamente, parece razoável que a sua boca possa tirá-lo dele. A ferida pode sarar, mas dizer, entre aspas, sinto muito, nem sempre é suficiente. Essas palavras mágicas não são tão curativas quanto destrutivas são aquelas que as geram. Mas, com uma cuidadosa reconstrução da credibilidade mediante um discurso controlado, você pode recuperar o que perdeu por causa do abuso de sua língua. A mulher precisa compreender o efeito que suas palavras têm sobre o desempenho do homem. Suas palavras podem motivar ou desintegrar a autoestima dele. De fato, as palavras de uma mulher têm condição de influenciar um homem mais do que qualquer outra coisa. Pense nisto. Vivemos numa sociedade matriarcal. A maioria dos homens conversa com as mães mais francamente do que com os pais. É com a mãe que o jovem jogador de futebol fala ao olhar para a câmera depois de fazer um gol. Os homens foram muitas vezes encorajados por uma voz feminina. Quando crianças, foi uma mulher que os repreendeu e corrigiu. Foi uma voz de mulher que cantou para que dormissem quando tinham medo do escuro. Na maior parte das vezes, uma voz feminina os ensinou na escola. A voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto. Se essa voz é agressiva e queixosa, afeta a personalidade dele. Por outro lado, uma palavra de ânimo pode renovar seu desejo de viver. A Bíblia ensina que o poder da vida e da morte está na língua. A mulher que fala ao homem com bons modos e cuidado pode levá-lo a ter mais força e coragem do que a que constantemente o confronta. Suas palavras podem exaltá-lo ou destruí-lo. Ela pode dizer coisas que o façam desejar retirar-se para o eirado em vez de aproximar-se dela. Ninguém compreende tanto o poder das palavras quanto o pregador. Pregar é apenas a coordenação de palavras com a intenção de edificar e direcionar. Toda revolução na história foi realizada por alguém que sabia o que falar. Quem quer que fale impensadamente, seja ele homem ou mulher, estará condenando à morte o seu relacionamento. Provérbios 25, 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. O homem foge das brigas, mas extrai forças da mulher que o anima e afirma. Isto não é, porém, exclusividade do sexo masculino. Qualquer de nós irá aproximar-se mais rapidamente da voz cordial da afirmação do que o faríamos da voz estridente das críticas constantes. Os espíritos calmos criam confiança e tranquilidade. Esse é o segredo dos relacionamentos duradouros. É nesse ambiente
que a mudança e o desenvolvimento positivo podem ser bem mais realizados. Mesmo que haja áreas que necessitem desesperadamente de mudança, a hostilidade não promoverá essa mudança. Só resultará em ressentimento e o homem ocultará seu coração no eirado. Você pode manter seu amor longe do eirado e na cama com ternura. A mulher que sabe o que dizer é uma força poderosa. Ela pode influenciar o marido, não só fortalecê-lo e dar-lhe coragem, mas também motivá-lo. Os homens reagem aos elogios como Deus reage ao louvor. Davi disse que Deus é exaltado mediante o louvor falado. Em Salmos 34:3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Esse salmo usa o verbo engrandecer, que significa literalmente fazer crescer. Quando louvamos a Deus, Ele cresce em nossa vida. Qualquer homem que é elogiado começará a crescer. Os homens sempre tentam impressionar as mulheres que se preocupam com eles. Se uma mulher mostrar-se impressionada com um homem que carrega 2 pacotes de mantimento e ainda consegue abrir a porta, ele agarrará 3 pacotes e lhe dirá: olha só, sem problema, é moleza. Dirá isso embora esteja sem fôlego e delirante. As palavras dela o motivam ao desempenho. É desse modo que as crianças são estimuladas de maneira positiva. O encorajamento dá resultado. Os homens reagem às palavras. Observe um garotinho que recebe um elogio. Veja como ele se esforça ainda mais para impressionar. A voz de uma mulher provocou o menino em nós a esforçar-se mais em tudo que fazemos. Ela nos deu ânimo para lutar contra os gigantes em nossas vidas. É a mesma voz feminina que leva os homens a crescer. A mulher que sabe o que dizer pode fazer com que o homem ponha de lado o jornal e passe a noite em seus braços. É o poder da palavra falada que move os homens. O homem avançará ou será destruído. Tudo depende das palavras que lhe forem ditas. A mulher pode dizer coisas ao homem que o magoem profundamente, a ponto dele sentir-se impotente. As palavras dela podem torná-lo impotente sexual, espiritual ou economicamente. A voz feminina é poderosa. Se esse poder for direcionado para o bem, ele será motivado em todas as áreas. As palavras femininas, expressas em voz suave, podem influenciar grandemente o homem. Até mesmo Jesus realizou um milagre antes do que o planejado, porque Maria, sua mãe, se aproximou dele e lhe pediu ajuda. O pedido dela foi tão convincente que ele transformou a água em vinho. João 2, de 1 ao 10. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Se o seu relacionamento perdeu o sabor suave do vinho e se transformou nas águas amargas da rotina mundana, tente falar gentilmente com seu parceiro.
Você se surpreenderia com a noite de núpcias que a mulher que sabe falar com o marido pode ter. Resta ainda uma garrafa de vinho fino em seu coração, para você. Fale baixinho com ele e fique pronta para dizer que Deus deixou o melhor vinho para o fim. Estude o poder da língua. Compreenda que esse poder, se não for refreado, pode pôr em perigo qualquer relacionamento. Tiago 3, do 5 ao 6. Assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Ficamos admirados ao pensar que algo tão pequeno possa destruir relacionamentos, arruinar oportunidades, prejudicar crianças, aleijar mulheres, debilitar homens. Vou dizer-lhe a verdade: mais pessoas são feridas pela língua descontrolada do que por qualquer arma de fogo. Ela é pequena, rápida e mortal. O pior é que tendemos a usá-la mais efetivamente contra aqueles que são mais vulneráveis para levar em conta o que dizemos. Seus verdadeiros inimigos jamais serão machucados pelas suas palavras, porque não lhe darão a honra da sua atenção. As pessoas que a amam e querem estar com você é que provavelmente serão atingidas pelas suas palavras. Um dia, olhará nos olhos delas e notará que apagou o fogo que antes brilhava em seu íntimo. Foi a sua língua que causou o desastre. Pare antes de matar sua amiga, sua carreira, seu filho e o seu companheiro. Todos os que são perspicazes devem refrear sua língua. Você pode imaginar o que aconteceria se todos dissessem o que pensam? Só porque sabe dizer a palavra certa para magoar alguém, isso não significa que tenha direito de falar. Antes de abrir a boca, pese o efeito de suas palavras, porque talvez não possa retratá-las. Tenha certeza de que deve ser dito antes de lançar as palavras a alguém esta noite. Alguém que talvez queira que a ame amanhã. É lamentável que a maioria das pessoas que nunca aprenderam a refrear a língua acabem sozinhas, porque todos que poderiam estar ao seu lado foram afastados por uma língua incontrolável. Os filhos vão embora, o marido foge, os empregadores não concedem promoções. Quanto mais as coisas pioram, tanto mais brutal se torna a língua. Quanto mais virulenta a língua, tanto maior o isolamento. É um círculo vicioso. Você se enxerga nessa situação? Caso positivo, peça a Deus que lhe confira graça para usar a sua língua para o bem e não para o mal. Se permitir, o Senhor tomará a sua língua e guiará para glorificá-lo em vez de destruir você. Esta é uma boa oração para ser feita caso esteja lutando nesse setor. Guardar uma faca debaixo do travesseiro realmente destrói a possibilidade de conversa para você para aquele que a ama. Livre-se desse punhal, citando em oração. Peça a Deus que coloque